Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, irmãos. Saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria, meus irmãos, mais uma vez estar aqui, na casa do Senhor, né? E dessa vez não para ouvir, mas para transmitir a palavra, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Um peso muito grande, né? Mas já tentei fugir várias vezes, mas quanto mais eu fujo, mais vem essa responsabilidade, né? E a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, né? Ela é viva e eficaz, né? Ela é quem vai de encontro àquilo que você necessita, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Irmãos, o tempo é até 7h30, irmão. Vamos abrir as Bíblias, irmãos. Livro do profeta Isaías. Fiquei pensando essa semana, o que eu ia pregar? E eu digo, eu vou falar de Jesus, né? Tenho que falar de Jesus porque foi Ele que me salvou. Isaías 53. Versículo 4 ao 7. Louvado seja o seu nome, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, Ele não abriu a boca. Louvado e engrandecido seja o nome de Senhor. Irmãos, Isaías 53 fala da profecia mais detalhada sobre a morte expiatória de Jesus. O capítulo que traz a revelação sobre tudo que Jesus iria passar na cruz do Calvário para me dar o direito, para lhe dar o direito da salvação, o direito do perdão indefinitivo dos seus pecados. E para nós entendermos um pouco por que tudo isso aconteceu, por que teria que ter esse sacrifício verdadeiro, esse sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Nós temos que voltar um pouco lá para Gênesis e ver que o homem foi criado perfeito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não tinha pecado quando começou tudo. E Deus criou todas as coisas, os céus, a terra e tudo que nela há. E ali fez um homem e colocou ele no jardim para que ele cuidasse de tudo. E deu apenas uma ordem para ele. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque se comesse, certamente morreria. Então Deus fez também a mulher para ser a sua ajudadora, para ser a sua companheira, e também colocou ela ali, naquele jardim. Mas no meio de todo aquele jardim, também tinha o adversário. E nós temos um adversário, né? O apóstolo Pedro vai dizer que a gente tem que andar vigilante,
porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como um leão buscando a quem possa tragar. E ele estava ali para mudar o que Deus havia falado, porque a intenção dele é essa: fazer o que é errado se tornar certo, desconstruir aquilo que Deus fez. Essa é a intenção do inimigo. Então ele coloca essa opção para Eva, de dizer que se ela comesse, ela não morreria, mas que ela seria igual a Deus. Perceba que ele já desconstruiu aquilo que Deus disse, que ele disse que se ele comesse, certamente morreria. Então o diabo já chega com essa de dizer que se ele comesse, nada aconteceria, mas que ela iria ser como Deus. Então ela viu que aquele fruto era desejável aos olhos, agradável, né? Boa para se comer. Então ela cometeu o primeiro pecado, e ali deu a Adão, e Adão também comeu, e assim desobedeceu a ordem do Criador. A partir daí começou o pecado no mundo. O homem perdeu a comunhão com Deus, veio a morte física e a morte espiritual, porque até então ninguém morria. A partir daí Deus vai levantando pessoas, só porque o mundo entra em depravação. E a intenção de Deus agora é destruir a humanidade. Mas ele vê um homem justo chamado Noé para salvar 7 pessoas apenas. E o tempo vai passando, ele vai levantando mais pessoas: Abraão, Isaac, Jacó, José, para também tirar o povo da seca que ia passar naquele tempo. E então o povo fica cativo durante cerca de 400 anos no Egito. E Jesus levanta o legislador Moisés para libertar o povo que estava cativo há 400 anos. 400 anos, meus irmãos. Nós estamos passando 2 anos de dificuldades, já estamos num aperreio, né? Você imagina 400 anos. Mas o povo crescia, se multiplicava. Então, Deus levanta Moisés, liberta o povo do Egito, passa 40 anos peregrinando no deserto, mas o povo sempre reclamava, o povo sempre desobedecia. E daqueles 600 mil homens, fora crianças e mulheres, apenas 2 chegam à terra prometida. E você vai ver como o pecado é, meus irmãos. Então Deus fala para Moisés que agora, para o povo ser perdoado dos seus pecados, teria que fazer a expiação por aquele pecado. Teria que um animal inocente, sem mancha, sem mácula, teria que ser morto no lugar do pecador. Então o povo começa a fazer sacrifícios e mais sacrifício. Uma vez por ano ele fazia sacrifício por toda a nação, que era o dia da expiação. Quando levava 2 bodes, um era imolado no altar, aspergia-se o sangue, e o outro era levado para o deserto, e lá era colocada a mão sobre ele, e os pecados eram colocados sobre o animal e levado para o deserto. Tudo isso para que o pecado fosse apenas encoberto, porque o sangue de animais não tem poder para tirar o pecado de vez, mas apenas para encobrir o pecado. E aí nós chegamos, meus irmãos, foi passando-se o tempo, juízes, e o povo sempre transgredindo. Passava um tempo, servia a Deus, daqui a pouco não queria saber de Deus. Passava dificuldades, começava a servir a Deus, daqui a pouco se esquecia.
e foi levantados reis. As tribos foram divididas, as 12 tribos. Ficaram 2 na tribo do norte, aliás, na tribo do sul, e 10 na tribo do norte. E na época do profeta Isaías, quando ele foi levantado, a depravação estava altamente sem jeito. No capítulo 1 de Isaías você vai ver que Deus compara aquelas cidades com Sodoma e Gomorra. As 12 tribos estavam corrompidas. E o povo fazendo sacrifício por cima de sacrifícios. E olha o que é que Deus vai dizer: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Versículo 11 do capítulo 1. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. O povo estava querendo servir a Deus por tradição. Queria servir a Deus, queria fazer holocausto, queria fazer oração, queria fazer tudo, mas não obedecia a Deus. E talvez quantas pessoas hoje são assim? Servem a Deus de aparência, fazem sacrifícios, fazem orações, mas o coração está longe. Assim como o profeta Isaías diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Seu coração está longe de mim. Assim era o povo no tempo do profeta Isaías. Mas o que é lindo, meus irmãos, é o que Deus vai dizer aqui no versículo 18. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Olha o que ele vai dizer: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus estava dizendo, meus irmãos, por mais que aquele povo fosse pecador, meus irmãos, Deus ainda ia dar uma chance. Não importava o pecado. Meus irmãos, eu me lembrei aqui da mulher pega no ato de adultério. É lindo, meus irmãos, o que o nosso Deus faz. Todos queriam apedrejá-la e disseram: Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei diz que ela tem que morrer apedrejada. E você, o que é que você diz, Jesus? Jesus ali calado, e eles insistindo em perguntar, ele disse: aquele que não tem pecado, e atire a primeira pedra. E todos soltaram as pedras, um a um, e ficou só ela e Jesus. E ele disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, pois eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Deus é assim, meus irmãos. O povo estava pervertido, mas se eles quisessem, aí em 2 Crônicas vai dizer: esse povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Não há Deus como esse Deus. Mas até então o povo vivia nessa de fazer holocausto, fazer expiação pelo pecado. Mas era necessário que houvesse algo maior do que isso. Era necessário que, para você ser perdoado,
morresse um inocente. O nosso Senhor Jesus teria que morrer para lhe dar vida. Teria que morrer para lhe dar vida. E o profeta Isaías vai dizer, versículo de número 4, capítulo 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou as suas enfermidades. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 17, vai falar essa mesma profecia. Quando Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios, Ele vai dizer que para que se cumprisse isso que estava escrito, porque Deus lhe curou, meu irmão. Porque Deus tirou todas as suas enfermidades. Eu sei que você está aqui e ainda sofre hoje. Você talvez seja oprimido. Você talvez tenha ansiedade, tenha depressão, tenha o que tiver. Mas um dia, meus irmãos, um dia tudo isso vai passar. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, vai dizer que Ele enxugará dos teus olhos toda a sua lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais dores. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele fez esse sacrifício por mim e por você. Filipenses vai dizer que Ele, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, Ele foi obediente até a morte de cruz. Versículo 5 vai dizer: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, meus irmãos, é bênção de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com coisas perecíveis como ouro e prata. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha. Foi esse preço que Ele pagou por você, meu irmão. Você foi comprado por este sangue de Jesus. Colossenses vai dizer que a cédula, aquilo que era contra você, Jesus cravou na cruz. Ele deu a salvação, meus irmãos. E não é só para mim, mas é para todos. O evangelista João vai dizer que Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, do qual não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você é filho de Deus por adoção. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te escolheu e te nomeou. Ele morreu para lhe dar vida, meus irmãos. A morte de um justo lhe deu o direito de salvação. Eu não sei qual é a situação que você está passando nesta noite. Não sei se você está aflito, se está oprimido. O que você está passando hoje? Mas eu quero te dizer que Jesus te chama e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus te chama, meu irmão. Você que está aí assistindo, Jesus te chama hoje. Não importa o teu pecado, não importa a situação que você está. Talvez você esteja dizendo que não dá mais certo, que não consegue. Talvez você esteja lutando para servir a Deus e não consegue. É algo mais forte do que você, porque o pecado é assim, meus irmãos. Eu estava em casa lendo a palavra de Deus nesses dias e eu vi a teia de uma aranha. E eu vi que a teia de aranha é muito frágil. Você passa a mão sobre ela e ela se espedaça toda. E o pecado começa assim na vida do ser humano. Ele começa insignificante, mas ele vai ganhando força. E as pessoas chegam um momento que estão aprisionadas, que não tem forças para sair. Ela quer sair e não consegue. Ela está escravizada. E Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas mais na frente, meus irmãos, ele vai dizer: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem esse poder, meu irmão, para lhe libertar, para quebrar as cadeias. Ele veio para isso, libertar o cativo, libertar o oprimido. Ele veio para os que estavam doentes. Ele veio para mim, ele veio para você, para lhe dar vida e vida com abundância. O justo morreu para lhe dar a vida. Então é isso, meus irmãos. Senhor Jesus fez tudo isso. E nós temos que dar valor, meus irmãos. Nós estamos passando momentos difíceis, momentos incertos. Muitos dizem que a igreja vai parar, que isso e aquilo, mas não vai parar. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. No tempo que os apóstolos estavam pregando lá em Atos, eles queriam parar os apóstolos. Levantou um certo homem chamado Gamaliel, doutor da lei, e disse: cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque surgiu um certo Teudas, levantou 400 homens, mas ele morreu e se acabou. Se levantou Judas, levantou alguns homens também, mas ele morreu e se acabou. Mas o que Gamaliel não sabia é que quando aquelas mulheres chegaram ao túmulo de Jesus, os anjos disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vive. A diferença é essa, meus irmãos. A igreja é de Jesus, ela não vai parar. Pode se levantar quem quiser, presidente, governador, prefeito, não vai parar. Essa obra é de Jesus. Essa igreja foi comprada com sangue puro de Jesus, um sangue sem mancha, um sangue sem mácula. E ela não vai parar, meus irmãos. Que nós possamos estar fortalecidos no Senhor, olhar para Ele. Talvez você esteja olhando para o homem e está vendo defeito em tudo, mas olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Eu agradeço a minha oportunidade, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Jesus.